Hoje eu vou conversar com o Roberto Dinamite, que foi uma referência para mim importante como jogador, como centroavante. Ele vai falar da pandemia da Covid-19, sobre a família dele. Ele vai falar do número de gols que ele fez, que é um número espetacular. E vai falar da rivalidade que ele tinha Vasco, Flamengo, ele e Zico, desde 1971. Então vale a pena. Vamos para lá? Fala, Roberto, beleza? Quanto tempo? Acho que nós nunca sentamos assim para bater um papo dos assuntos que a gente quiser. A gente sempre se vê de relance, rapidinho. E hoje é a primeira vez que eu vou ter o privilégio de conversar com uma das minhas referências no futebol. Tudo bem com você? Tudo bem, Casão. É um prazer para mim também falar contigo, cara. É artilheiro. É um cara, realmente, que eu tenho o maior carinho, maior admiração. Nós estamos nessa pandemia já faz uns 4 meses, né? As pessoas não compreenderam direito ainda o perigo desse coronavírus, né? Muita gente não fez o isolamento social, muita gente não ligou, né, para o que estava acontecendo, e já são mais de 50 mil mortes no país. Eu sei que você teve dificuldades durante essa pandemia, né? Dá para você contar para a gente o que aconteceu? Posso dizer que eu estou vivendo aqui na minha casa já há algum tempo e dei uma saída ou outra aqui rapidamente e, infelizmente, fiz esses exames agora, coisa de 15 dias e contraí a Covid, né? Então, de uma hora para outra, na minha casa, por exemplo, eu tive 2, 3 pessoas, eu, minha esposa e o meu filho também. Então, e a gente não está saindo, não, cara. Mas o meu foi mais brando, o meu foi mais tranquilo. Como está a situação? Vocês já estão bem? Ou tem algum de vocês que está ainda mal? Está tudo bem, graças a Deus está tudo bem. Eu até peguei sem... Eu não senti praticamente quase que nada, né? A minha esposa não, ela teve que ser internada, mas ela foi um dia e saiu no mesmo dia e tal. No exame, você tem o resultado, e dentro do resultado diz que eu tive, mas já cumpri aquela etapa. Né? Entendi. Ficar em casa e tal, esse negócio todo. Então, como eles estão falando, você criou um anticorpos e, de repente, você não tem, vamos ver, não pega mais. Mas essa é uma outra interrogação, cara. Não dá para entrar nessa, não. Qual seria a sua posição como jogador e qual seria a sua posição como presidente do Vasco, né? Você ia topar, voltar a treinar, ou talvez o campeonato, ou você ia bater o pé e falar, não, eu não jogo porque eu não me sinto seguro. Futebol não é só entrar em campo e jogar, ainda mais agora, nessa situação. Então, claro que antes de qualquer decisão, eu iria ouvir, né, o meu departamento, os meus médicos e também quem de direito que trata principalmente dessa área. Como presidente, eu iria questionar muito mais antes de tomar qualquer decisão no que diz respeito. Vamos voltar, mas eu teria que ter uma garantia, uma segurança muito maior do que está se tendo hoje. Infelizmente, a gente não sabe também o que se conversou na própria federação, com os clubes, como é que vai ser esse tratamento, não só para os 4 grandes aqui do Rio, mas para os outros clubes menores que vão ter um confronto direto. Essa preocupação, você vai ter, dada as equipes consideradas menores, essa mesma condição de fazer exame, de medir tudo, para poder realmente você ir para dentro de campo com mais segurança. Eu sei que precisam jogar, sei que precisam ter receita, mas a gente está falando de vidas também, né? Então, acho que... Você iria colocar os jogadores nessa decisão? Você iria perguntar para os seus jogadores o que eles acham? Com certeza. Com certeza. Eu acho que você não tem e não pode, mesmo numa situação como essa, impor uma situação, entendeu? Ainda mais, historicamente, a vida do Vasco. Estou falando do Vasco, entendeu? Mas iria estar buscando com quem de direito, né? E aí não é o técnico, não é o preparador físico, não é simplesmente o médico do clube, mas ouvir outras pessoas dentro dessa área para poder ter uma tranquilidade maior, uma segurança maior, não só
o meu clube, mas principalmente para os atletas, para as pessoas que estão envolvidas diretamente. Porque você termina um treino ou uma situação, você volta para casa, né? E aí envolve uma série de outras coisas. Então, é nesse sentido que eu realmente iria querer ter uma segurança muito grande para poder tomar essa decisão com relação a realizar, a dar ao time a condição de ir para campo e poder jogar. Roberto, você foi um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, um dos grandes artilheiros. Você tinha todas as alternativas que um centroavante precisava. Gol de falta, gol de pênalti, cabeceio, chute de fora da área. Por isso você fez tantos gols. Você tinha todas as alternativas. Você sabe quantos gols você fez na carreira? Vasco, seleção, portuguesa? No Vasco foram 610. Na portuguesa, eu joguei um brasileiro, eu fiz acho que 9 ou 10 gols na competição. E seleção brasileira também. Então, e claro, jogos amistosos, outras partidas. Tem essa média aí de 754 gols ao longo da minha carreira. O Barcelona. Como foi a tratativa do Barcelona? Você foi para lá e ficou muito pouco tempo. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, eu fui... Na época, o presidente do Barcelona esteve aqui junto com o Rifé, que era o técnico do Barcelona. O Rifé foi um lateral direito que jogou no Barcelona. E quando eu cheguei em Barcelona, comecei a jogar, joguei 2 ou 3 partidas da Recopa, fiz 3 gols, comecei a jogar o Campeonato Espanhol e tal. Nisso, depois de 6 ou 7 partidas, saiu o Rifé e entrou o Heleno Herrera. E logo que ele entrou, a primeira coisa que ele fez foi vir falar comigo, falar que eu tinha que treinar, que ficar treinando um pouco mais para poder ser aproveitado. E isso para mim foi como algo que eu nunca tinha vivido, né? Uma coisa nova. Eu levei até um susto com esse posicionamento dele, mas continuei treinando, conversando com a própria direção, conversando com eles e tal. Nesse meio tempo, aparece o Flamengo lá interessado em me contratar. Depois de 3, 4 meses, o Flamengo foi a Barcelona, o Márcio Braga esteve lá para tentar fazer a contratação, conversou com o Barcelona, eu falei para que ele se entendesse com o clube, caso o Barcelona aceitasse, a gente poderia começar a conversar. Só que nesse meio tempo, o Barcelona também fez contato com o Vasco. Gostaria de saber se o clube tem interesse na volta dele ou não. No primeiro momento o Vasco falou que não. Mas o que eu pude perceber é que o Flamengo, na realidade, diferente do que é hoje, ele não apresentou uma proposta, né, para o Barcelona. Eu, pelo menos não vi. Eles queriam que eu viesse para o Brasil e tal, e fizesse aqui tipo uma campanha para poder... E isso para mim não batia, não era legal. O Vasco mandou o Eurico lá em Barcelona para conversar comigo, depois de uma pressão muito grande do torcedor do Vasco aqui. E aí decidi voltar para o Brasil. Eu voltei para o Vasco, porque quis voltar para o Vasco, e optei em voltar para o Vasco, e foi isso que aconteceu. Então fala da sua reestreia no Vasco. Vasco e Corinthians no Maracanã. Puta, aquilo lá foi um absurdo, cara. Realmente é aquele dia que dá tudo certo. Jamais poderia imaginar isso, né? E você também, como jogador, um dia de um grande clássico, de um grande jogo, eu vou fazer 5 gols no jogo. Pô, jamais poder, por mais qualidade que você tem, você não pode nem imaginar, nem pensar. Gol de todo tipo. De tudo que foi jeito, cara. E engraçado o caso aqui, nesse jogo, teve uma preliminar, e a preliminar foi Flamengo e Bangu. E aí a torcida do Flamengo foi pro lado... da torcida do Corinthians, claro, né? E aí fazer 5 gols num jogo como esse, no Maracanã, falei, era tudo. E voltando da Espanha, onde vamos dizer, o período que eu tive que foi curto e que não foi legal, né, profissionalmente, então foi tudo de bom. Voltar para o Maracanã, voltar para minha casa, voltar para o Brasil, entendeu? E fazer 5 gols contra um grande adversário, que é o Corinthians. Então, eu lembro que eu recebi jornais da Espanha e que teve até um jornal que veio estampado assim na primeira página. Este sim é a dinamita,
Copa de 78. Quando você estreou na seleção, e me conta essa preparação para a Copa de 78 e como foi a Copa para você? Eu fazia parte da seleção em 78, fui convocado também junto com o Reinaldo, do Atlético Mineiro. E ainda no primeiro momento tinha o Nunes, que acho que o Nunes estava vindo ainda do Santa Cruz e tal, esse negócio todo. Saiu o Nunes e nós ficamos, eu e o Reinaldo, como titular no primeiro jogo, titular no segundo jogo, só que aconteceu um problema na Copa. Nós ganhamos do Peru, ganhamos 3-1, e eu sofri um pênalti nesse jogo, caso. Cortei, fui quase na linha de fundo, cortei o zagueiro para o meio e ele deu aquela tipo agulhada e a minha perna estava no ar, minha perna direita, e pegou e fez uma alavanca e o juiz deu pênalti, mas afetou o meu joelho, o meu ligamento. E eu era o cobrador, né? E aí o Zico havia entrado naquele jogo, porque quando houve a mudança do Reinaldo e do Zico, nós entramos, eu e o Jorge Mendonça. Mas aí eu não tinha condições, o Zico tinha entrado no jogo, bateu o pênalti, fez o gol, ganhamos esse jogo, mas eu estava praticamente fora do segundo jogo, que seria o jogo contra a Argentina. E eu lembro que o doutor Lídio, a primeira vez que eu tomei alguma coisa, fiz uma infiltração, mas aí fui para o jogo. O jogo em si, acho que foi um jogo muito, muito pegado. Eu tive uma oportunidade com uma bola que o Fidjol defendeu, ela bateu no peito do Fidjol. E aí nós fomos para o terceiro jogo. O terceiro jogo seria Brasil e Polônia e Argentina e Peru. Que o jogo estava marcado por mesmo horário. 16 horas, 2 jogos e tal, para não ter aquela coisa, né, de um ficar sabendo do resultado do outro. Eles mudaram o horário da Argentina. Então, nós fomos para o jogo às 16 e a Argentina ficou esperando para o jogo da Argentina, que passou das 16 para 18, vencesse. Se nós vencêssemos o nosso adversário argentino dele, né, o Brasil, a Polônia, a Argentina, o Peru, a decisão ia ser feita em cima do saldo de gols. Então, para a Argentina, bateu, mas o Peru entregou o jogo praticamente. Isso tirou o Brasil da condição de brigar pelo título. Ficou marcado e foi uma vergonha para todo mundo, né? Principalmente para o Peru. Não, foi vergonhoso. A torcida peruana jogava moedas para eles quando eles chegaram no Peru. Ficou muito nítido, até eles assumiram. Uma outra coisa, você sentia um clima, uma energia estranha no ar, um clima esquisito nessa Copa do Mundo, por a Argentina estar num momento de ditadura militar? Casal, não deu nem para perceber, sabe por quê? Nós não íamos para a rua, nós não estávamos saindo. Até eu vi uma matéria há pouco tempo falando que os jogadores brasileiros foram para a rua, foram não sei aqui, foram no... Nós não tínhamos isso, o foco estava todo ali, ficamos na concentração praticamente o tempo todo, entendeu? É claro que depois vimos claramente que tinha uma coisa, vamos dizer, acontecendo, né? Esse negócio do regime militar e tal, essa coisa toda, fez com que a Argentina ganhasse, chegar ao título, como se diz na gíria do futebol, na marra. Essa rivalidade de Vasco e Flamengo, com você de um lado, o Zico do outro, veio de quando? Quando começou essa rivalidade entre vocês? Ela começou em 71, 72, isso nas categorias de base, né? Tanto que o Vasco foi campeão em 71, eu fui artilheiro, o Flamengo foi campeão em 72, o Zico foi artilheiro, e a partir daí começamos a entrar em algum jogo aqui, um jogo ali já na equipe principal. E a gente sempre teve assim, uma relação muito legal, uma relação bem amistosa no que diz respeito e separando bem essa coisa fora do campo e dentro do campo. Eu até brinco, e ele fala também com relação a isso, ele me chama, para tu ter uma ideia, ele me chama de Bob e eu chamo de Galo. A gente não precisava falar, ou falar mal, ou criar alguma coisa para ter mais de 100 mil pessoas no Maracanã. Quando ele me solicitou em alguma coisa, e eu quase sempre junto com ele, Maracanã, chegada de Papai Noel e tal, aquela coisa toda. Então nós vivemos assim, um período muito saudável, muito legal, como grandes adversários dentro do campo, sem dúvidas. Acho que o torcedor do Vasco sentia isso da minha parte, como o torcedor do Flamengo também sentia isso por parte do Zico, que era uma coisa natural, que a gente estava ali para isso, assim, uma coisa que a gente tem até hoje, né? Sempre que nos encontramos, assim, o tratamento realmente é um tratamento super especial. Então, nós ficamos aqui também
vira e mexe, falamos aqui no WhatsApp com o outro e tal, falando da família, de alguma situação e tal. E aí tem uma foto nossa, um caso interessante, engraçado, que eu e ele no banco, né? No banco de reserva. E aí ele me manda no zap, ô boy, você tá vendo essa foto aí e tal? Técnico deixando eu e você no banco. Aí eu brinquei, falei, pô, só pode ser um maluco desse aí, mas o Zico para mim foi o maior jogador da minha geração. Uhum. Entendeu? É claro que vi com outros, mas sem sombra de dúvida ele foi o grande jogador da minha geração, esses anos 70 até 80 e qualquer coisa ali, mas sempre com muito respeito e com muito carinho. Agora, para finalizar, eu vou falar de uma coisa que todo mundo fala com você e eu vou falar também. É aquele gol contra o Botafogo, você dá um chapéu no Osmar, aquilo é uma marca sua no futebol, é uma marca do futebol brasileiro, aquilo lá ficou para a história do futebol. Eu queria que você falasse daquele momento ali. Pô, Casão, esse gol realmente foi para mim em particular, acho que o gol mais bonito que eu fiz assim, na minha carreira. A importância, você sabe que um gol, quando ele acontece lá aos 44 do segundo tempo e tal, ele tem aquele algo mais, né? E o Vasco precisava de uma vitória. O Vasco estava... Eu lembro que nós estávamos perdendo para o Botafogo até os 39 do segundo tempo. Eu fiz um gol aos 40 e fiz esse segundo gol, que realmente foi um gol assim, muito bonito. E em cima, eu sempre procuro e sempre falo isso, porque às vezes você pega um zagueiro qualquer, mas o Osmar, naquele momento, o Osmar era um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro, tecnicamente, o cara era excepcional, mas é aquele momento ali, o teu momento, né? E aí se manda repetir, fazer o mesmo lance, o mesmo movimento, dificilmente isso vai acontecer. Então, quando eu peguei a bola, que eu meti na área, a bola voltou para mim, eu meti para o Zanata do lado direito, o Zanata jogou a bola no alto, lá em cima, jogou a bola para dentro da área. E a bola veio em cima de mim, eu dominei no peito, o Osmar veio para solar, mas eu consegui tocar, dei o lençol, eu peguei ela de voleio. Então, eu fiz esse movimento aqui, eu peguei ela aqui. Quando eu faço esse movimento, chutando a bola, o zagueiro Nilson, ele vem tentando cortar, ele passa assim, a chuteira dele passa na trava da minha chuteira, nas travas da minha chuteira, mas aí eu faço o gol, e foi o gol aos 44, acho que realmente o gol mais bonito da minha carreira. O que eu lamento é que o Osmar, ele não... Mas sempre que eu procuro, que eu falo desse gol, eu sempre procuro dar o destaque a ele, que foi um dos grandes zagueiros, e aí valorizo até o meu gol, né? É lógico. Fazer o gol de zagueiro qualquer é uma coisa, agora fazendo um grande zagueiro, mas ele não gosta não, ele não gosta de lembrar desse momento. Difícil. O gol realmente foi fantástico, ficou para a história do futebol brasileiro, foi um golaço. Nós estamos terminando, quero te agradecer, Roberto, porque você foi uma referência para mim mesmo, já falei várias vezes em programas, já falei na sua frente, eu me espelhei muito nos seus movimentos, no seu modo de jogar, sabe? Cabeceio, domínio, chute. Então você, sem dúvida alguma, foi a referência maior que eu tive para jogar de centroavante, né? Então eu quero te agradecer o papo, foi muito legal, gostei. E você gostou? Pô, adorei, meu irmão, pode ter certeza. Pô, você jogar... Eu cheguei no início de jogar com a 9, você jogava mais com a 9, depois eu passei a jogar com a 10. Mas aí eu vou te valorizar mais ainda. Você é 10, você é um cara excepcional. É o que eu tô falando, cara. Eu tenho o maior carinho, o maior respeito por você também, pelo profissional que é, pela pessoa que é, entendeu? Então, como é bom, né, eu poder falar isso para você e receber também esse carinho de você, entendeu? Então, acho que é isso, cara. Eu sempre falo que na vida da gente tudo é uma troca. Quando essa troca vem com respeito, cara, e pode ter certeza, você também foi um dos maiores centroavantes do futebol, um dos grandes goleadores, e pode ter certeza que esse momento aí vai ser um momento único e especial. Boa. Valeu, Casão. Tamo junto. Obrigado, Roberto. Obrigado mesmo. Valeu. Beijo pra você. Valeu, meu. Valeu. Fica com Deus aí. Tchau. Tchau.